existe todo um mito em torno da figura do pintor, assim, explorado pelo cinema, desde sempre. De que o pintor no ateliê recebe um espírito e começa a pintar euforicamente, de repente a obra parece pronta, mas não acontece nada disso, nada disso. Na verdade, para quem está assistindo, o processo é bem chato mesmo. Eu sempre me perguntei por que não, né? Por que não? Por que me fixar, né? Ou me estabelecer nessa estética específica? Não, nunca foi o suficiente para mim isso. A pintura pode te oferecer muito mais sempre. E eu exploro o que eu puder explorar nesse âmbito, né? Tanto em termos conceituais quanto em termos práticos, né? Taigo Meirelles. Estou me mexendo muito aí? Eu nasci em Brasília, no Hospital de Brasília, Hospital das Forças Armadas. Mas minha família morava nessa época já na Ceilândia, no P-Norte, Ceilândia Norte. Foi onde eu cresci. E a escassez, pensa bem. Nada, zero, assim, um deserto total. Um deserto. Se você não vai buscar assim por conta própria, numa busca realmente insana, você não encontra nada, porque principalmente para muitos artistas em potencial, né, nas periferias. Na escola, eu comecei na escola bem cedo e as crianças todas desenham, né? Acontece que eu nunca parei. O que toda criança daquela época desenhava, a princípio, né? Personagens de revista em quadrinho, personagens da televisão, de desenho animado. Mas logo em seguida eu comecei a me interessar pelas imagens mais tradicionais e por técnicas também de desenho. Comecei já a comprar livros sobre e revistas que tinham nas bancas. E, assim, é como se fosse o próximo passo. A pintura seria esse próximo passo, né? Dominar as cores e o universo assim, quase que de abstração que as manchas proporcionam, né? E também por conta da tradição, da minha paixão pelas imagens, da tradição da pintura. Sempre me intrigaram a questão da representação, a questão da retratística. Até hoje me intriga muito e está presente no meu trabalho, no que eu faço, mesmo que seja, que tenha assim, uma inclinação à abstração. Em Brasília você não tem assim, uma tradição de museus, nem de produção artística assim, difundida para o grande público, nunca teve. Então, onde tinha... O próximo passo seria ir para a universidade, um passo natural mesmo. Precisava desse ambiente, buscava esse ambiente onde eu pudesse discutir questões sobre arte e o que eu estava fazendo, e fui para a UNB. Quando eu entrei na UNB, todo o departamento de artes visuais estava voltado a discussões em arte contemporânea. Muitas pessoas, assim, dentro do Instituto de Artes, desacreditavam, assim, dessa questão, né, do fato de eu estar pesquisando e produzindo pintura figurativa num momento que parecia tão inoportuno, assim, parecia tão desnecessário. O ateliê de pintura não funcionava, por exemplo. Não existia uma prática, né, de pintura. Então, isso para mim foi bem chocante. Eu esperava chegar e poder discutir pintura, questões da pintura, e não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso.
Eu não queria abandonar a pintura, não queria abandonar essa pesquisa, então eu continuei e isso parece que ter, de certa forma, despertado o interesse de outras pessoas também, e daí nós já reabrimos o ateliê de pintura e logo depois do ateliê nós já abrimos um ateliê fora, né, da UNB, e que houve assim, uma migração também de pessoas do curso de artes visuais, até do design, para esse ateliê. E lá nós começamos esse estudo de pintura e de desenho e discutir essas questões, mais, eu digo, que chamavam de mais artesanais, né? Sempre consideraram assim, o pessoal de uma produção estritamente conceitual, considera a prática da pintura uma coisa muito artesanal, né? pouco intelectual ou pouco conceitual. E em relação às discussões teóricas, elas te jogam, você se depara com questões contemporâneas, né? Questões pertinentes ao sujeito urbano contemporâneo. Eu discuti muito isso assim ainda na UNB, o que está produzindo estética, né? Produzindo imagens ligadas à tradição, mas uma cidade com pouca tradição. Como tirar, como extrair poética e principalmente imagens para pintura de uma cidade tão nova, tão lisa, tão polida, tão asséptica, né? Fiquei buscando uma maneira de inserir essas paisagens urbanas e até naturais de Brasília na minha pintura e não tinha encontrado uma maneira de fazer e sempre quis fazer. Tem essa questão também de transitar por Brasília muito de carro e você está sempre passando pelas coisas, às vezes em velocidade, né? Está sempre em aceleração essa história. Eu saí da graduação, eu comecei o mestrado. Saí do mestrado, fui dar aula na faculdade, fiquei lá por uns 2 anos, na Faculdade de Artes do Sina. E nesse período eu já trabalhava com galerias, e principalmente com o Marcelo Henrique Lima, da Galeria Pé Palito. Desde então nós temos trabalhado assim e colocado as obras em coleções e sobrevivido da pintura, né? do comércio dessas obras, né? Essas pinturas, eu não dei um nome para essa série. Eu consegui reunir nessa pesquisa, que foi uma pesquisa mesmo, a questão do desenho e da pintura no mesmo plano. E também consegui trabalhar essas imagens, são figuras humanas, são geralmente nuas, em um ambiente íntimo, e essas figuras elas estão assim, em um estado bem, eu digo, introspectivo. E consegui cruzar essas questões, a questão do desenho e da cor, né, num mesmo plano. E também formatar essas imagens numa escala que gerasse força, né, presença para essas pinturas. E eu digo que é um ponto de partida porque é o primeiro trabalho que eu consegui desenvolver mesmo consistentemente dentro da UNB, dentro do Instituto de Artes. Foi a partir desse trabalho que o mercado, vamos dizer assim, assimilou a minha produção.
Depois disso, eu já emendei, dei continuidade novamente com uma pintura de representação. E abri assim, um outro leque assim, de produção, que era essa pintura figurativa, representacional, que você chama de Natura. Eu dei esse nome um pouco mais tarde, né, para essa série, que é uma pintura que já foge um pouco dessa história, porque eu monto as cenas com as modelos, cenas assim que eu chamo de teatrais, porque elas são bem montadas, cenas com figuras nuas a princípio, novamente nesses ambientes que eu chamo de improváveis, com objetos assim, com cenários que são muito artificiais, aparecem essas máscaras, e faço registros, né, de desenho e registros fotográficos, e junto tudo isso quando eu parto para o ateliê mesmo, para a produção, para a execução dessa obra. Né? São sentidos, são experiências e sensações não narrativas. Quando isso vai para a pintura, se transforma em outra coisa, porque a pintura ela possui um esquema autônomo, né? já tradicional e já bem alicerçado pela história da própria pintura. Por isso que o espaço da pintura ele é rico nesse sentido. Você desloca uma imagem, qualquer ela que seja, para o campo da pintura, ela é ressignificada por toda a tradição. Então ela enriquece, ela é enriquecedora nesse sentido. Ela confere significado próprio. Já há algum tempo, desde 2005, 2004, quando eu comecei esse primeiro conjunto, eu já percebi essa tendência a criar séries, onde as obras realmente dialogassem esteticamente. Numa série, sempre eu produzo entre 15 e 25 obras. Esse número, quando está entre 20 e 30 obras, é quando eu já explorei bastante as possibilidades da série, né, do que está disponível. No Fio Especular é um desses conjuntos mais contidos, assim, e trata novamente dessa questão da tradição da pintura. Você tem obras aí, muitos autorretratos conhecidíssimos do Rembrandt, e tem retratos do Velázquez, do Rubens. Um autorretrato se fazia se olhando ao espelho, né? Então eu dupliquei essa imagem do autorretrato e ela é conectada por esse fio, né, que une um olho ao outro. Eu comecei a perceber, a selecionar imagens de pinturas do século XVII, XVIII, XIX que sofreram essas interferências. Essas imagens que eu chamo de desgastadas, né, corroídas. E comecei a perceber uma corrosão, uma abstração dada dentro desse processo. E eu parti daí para produzir essas fantasmagorias, né? Essas imagens fugidias, essas imagens que apareciam numa pintura que explorava o limiar da representação e abstração. Eu comecei a usar mais volume de tinta, explorar as possibilidades, recursos pictóricos. E elas foram se desdobrando. O que eu consegui de recurso pictórico? Eu investi nessa série chamada Altares, onde eu comecei a observar
a riqueza, a atmosfera, a densidade dos retábulos das igrejas barrocas, né, e do período rococó, principalmente aqui no Brasil. Fizemos uma exposição no Rio, no Museu do Tatuapé, e coincidentemente uma casa do século XVI, final do século XV, XVI. E colocamos essas pinturas lá e coube muito bem, assim. Essa exposição A Vestígio da Beleza eu fiz agora em 2016. Foram 17 obras, onde eu exploro novamente essas imagens tradicionais da pintura. Eu fiz versões de grandes pinturas da história da pintura. Fiz uma versão, por exemplo, da tão conhecida As Meninas, do Diego Velázquez. Eu amo essa pintura, acho que muitas pessoas amam muito essa pintura, ela é demais. Eu desconstruí toda essa representação, toda a pintura, num procedimento, num gesto, né, de arrasto. Eu literalmente arrasto essa figura, a superfície da tela, com uma espécie de rodo, assim. Mas a imagem ela é muito resistente a abstrações, a desconfigurações, ela resiste muito. Retomei todas essas questões, essa pintura encarnada, esse volume, essa pintura de expressão, retomei tudo isso, chamei esse projeto todo de Projeto Lázaros. Ou seja, toda essa pintura onde eu exploro as carnações, a espessura, a expressão do gesto e do volume e do próprio óleo, é a questão pura para mim, total. Que é a expressão autônoma da pintura. A autonomia que o repertório pictórico, o alfabeto, os recursos que você explorou tem de gerar sensação. É claro que existem figuras, né? Você pode perceber certas figuras que aparecem, algumas com algum esforço, outras aparecem mais claramente. E essa é a maneira como eu tenho trabalhado isso, a tinta, e a paleta que eu reduzi totalmente, eu reduzi a poucas cores, na verdade preto, branco e mais duas cores, rosa e amarelo, só uso isso. A questão do limiar, da representação e da abstração, as figuras que quase se perdem. Quase não é possível apreender, contornar a figura. Mas está lá. Gasto assim, verdadeiras fortunas com tinta, porque a gente só usa uma tinta importada, porque não conseguiria explorar os recursos que eu preciso, entende? Se eu usar uma tinta de baixa qualidade, eu não vou conseguir explorar esses recursos que são tão caros a essa pintura. Porque não é uma pintura de representação, de narrativa, é uma pintura que explora exatamente o comportamento dessa tinta sobre uma superfície específica. Nunca parei de pesquisar desenho, ou de estudar, ou de explorar o desenho. Nunca parei. E o desenho, como eu estava dizendo, ele funciona mais como uma estrutura, né? Ele é uma maneira de pensar. O desenho é a base. Você não pode estar seguro, 100% racional quando você vai trabalhar. Você precisa desligar essa racionalidade e botar em risco, por exemplo,
a faturar a execução. Só colocando em risco a execução e desligando essa racionalidade é que você chega a um resultado realmente expressivo. Se você buscar um controle na hora de produzir, você vai fazer um trabalho que vai ser chato. Ele não dá abertura a um campo inconsciente, assim, um campo de expressão livre. E foi por isso que eu me dediquei tanto. Eu gosto muito também de desenhar. Também eu gosto muito mesmo do desenho. Eu estou sempre citando o corpo. Para mim, continua sendo a escala, o parâmetro, né? Quando não é a questão da estrutura anatômica mesmo, a retratística, a figura aparece de alguma forma. Se não aparece a figura, aparecem questões que são relativas ao corpo. Mesmo que sejam questões relativas, por exemplo, à putrefação do corpo. Mas o corpo está sempre presente. Nem toda produção artística ela atende às expectativas do mercado, por mais séria que seja. O que aconteceu com a minha produção é que é um formato tradicional, é pintura, e por conta dessa tradição mesmo, e por conta do que eu investi em termos de buscar qualidade assim, e um diferencial do que se praticava, principalmente aqui em Brasília até então, eu acho que causou um certo choque assim, no público e o interesse em adquirir, em consumir isso, né? Também muito trabalho, muita insistência, né? Se envolver com pessoas também compromissadas e que respeitam a sua produção e que gostam mesmo de verdade do que você está fazendo. Eu tive a ideia de buscar recursos para montar um ateliê aberto que desse suporte e oferecesse recursos para potenciais artistas, né? Que estão ainda em desenvolvimento e que provavelmente por conta da condição social não conseguirão assim, avançar com a produção ou vão partir para outra área, né? Eu acho que é uma maneira de buscar esses potenciais, esses artistas em potencial que estão aí nas periferias, né? O projeto é fazer isso, juntar a Secretaria de Educação, já selecionando isso pelas próprias escolas, né? Porque eu nasci na Ceilândia, eu cresci aqui e sei como é precário, assim, como é precário querer se envolver com o mundo da arte e com a produção artística e faltar recursos, faltar espaço, faltar incentivos. É fruto realmente de um trabalho muito intenso, e como eu disse, de uma dedicação total. Eu dediquei até hoje tudo à pintura, às artes. Tudo mesmo, sabe? Eu não fiz concessão nenhuma. Aquela velha história, né, de insistir muito no que você está fazendo. Enfim, essa velha história.